Dia da Mini DebConf Maceió, terceiro dia, né? Terceiro e último. Vamos ter a palestra agora da Mariana. Aproveitem. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mariana e eu acho que assim como todo mundo, eu quis dizer o que eu trabalho, né? E o que o software livre tem a ver com isso, porque a gente do Debian gosta de envolver tudo que a gente faz com Debian. Então, bem, eu trabalho atualmente no Laboratório de Física e Dispositivos Quânticos da Unicamp. A gente tem um Instagram, esse daqui é LFDQ Quanto. E sim, é um laboratório de dispositivos quânticos e sim, ele é no Brasil, o que é muito legal. Tá, mas aí eu vim falar de chip. E quando a gente está falando de chip, o que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? A gente pega e fala assim, ah, beleza. É um carinha encapsulado aqui. Beleza, eu tenho umas portinhas aqui de metal e aquele encapsulado e ele é um negocinho pretinho. E aí a gente, como pessoal do software, só começa a usar isso daqui e fala, beleza, bola pra frente. Mas o que tem embaixo disso daqui? Tipo, o que faz ele magicamente funcionar? Então, antes, quando a gente começa isso, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre isso. Alguém tem ideia do que é isso? Não? Isso é silício. Então, o silício é a base de todos os componentes eletrônicos. Por quê? Porque ele é um semicondutor. Tipo, no geral, é basicamente isso, porque ele é um semicondutor. E aí, o silício, a gente tira da natureza, ele fica mais ou menos assim. E aí, a gente faz um processo de produção e ele fica assim, bonitinho, redondinho e tal. E aí, ele que a gente usa para todos os processos, para fazer transistor, para fazer componente, para fazer coisas do tipo. Então, para a gente começar a pensar em chip, em fabricação de chip, a gente tem que pensar que tudo começa do silício. Tudo vem do silício. Beleza. E aí eu queria mostrar um pouco para vocês a primeira coisa, que é o que tem dentro do chip, né? Eu falei que tem silício, mas como que o silício está dentro do chip? Então, um exemplo muito bom disso são as memórias EPROM. O que elas são? Elas são memórias bem mais antigas. E aí, o que você faz? Ela é apagável, mas ela não é apagável, tipo, no computador, você seleciona ela e apaga. Ela é apagável com ultravioleta. Então, o que você fazia? Você programava ela, usava ela e aí você literalmente deixava ela no sol. Então, eu trouxe aqui uma memória pronta para mostrar para vocês. Aí eu vou passar. E eu quero que vocês tomem atenção sobre o silício que tem dentro dela. Então, dentro dela, vocês vão conseguir ver que é basicamente isso daqui, ó. É um pedacinho de silício. Aqui não dá pra ver muito bem. Mas é basicamente um pedacinho de silício com vários fiozinhos conectados. E é basicamente isso que tem dentro de um chip. Então, se você conseguir corroer um chip, abrir um chip, você vai ver silício com fiozinhos conectados. No geral, é isso. Aqui é um exemplo que a gente fez lá no laboratório, que é uma amostra minha, que a gente fez esses fiozinhos. Fazer esses fiozinhos dá um trabalho, tá, gente? Isso aqui é bem pequeno. Mas é para vocês terem uma ideia de, beleza. Agora a gente já tem a relação de o que é um chip e qual que é a relação dele com o silício. Então a gente sabe que são um monte de fiozinho que conecta no silício e é isso que faz alguma coisa da mágica acontecer. Mas tá, e o que tem no silício? O que tem por trás? Então, eu ia falar só de fabricação de chip, mas onde eu trabalho a gente não fabrica chips normais. A gente fabrica chips quânticos. E a gente tem um laboratório de dispositivos quânticos onde a gente fabrica basicamente qubits. O que é um qubit? A gente tem um bit, que é o 0 e o 1, e o qubit é a superposição dos dois. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas todo mundo brinca, né? Ah, aqui a gente está numa palestra, a gente é coach quântico, sei lá o quê. E a gente consegue falar no laboratório que a gente é realmente um coach quântico. Porque o que a gente faz? A gente faz qubits e a gente controla os estados dos elétrons. Então a gente definitivamente é um coach quântico. Então, dessa vez vocês estão numa palestra de coach quântico que é realmente um coach quântico. É,
Não sei se vocês já ouviram falar de qubit, o que que é um qubit. Mas é basicamente um átomo. E agora você imagina um átomo e você imagina se o elétron está dançando, né? Ele tem o estado 1, o estado 0 e o intermédio entre eles. Basicamente isso. E aí, você imagina ele normalmente atômico, mas a gente fabrica ele de um jeito que a gente chama de qubit transmão, que é esse chip aqui de silício. Não dá para ver muito bem, mas aqui tem 4 qubits. E aí a pergunta é, beleza, você está falando que você controla o elétron, mas como que você faz isso? Aqui a gente tem uma máquina, que o nome dela é diluidora de refrigeração. E ela chega a 10 milikelvins, que é basicamente menos 272,01 Kelvin, 0,1 graus Celsius, o que é, tipo, muito frio. E por que precisa ser isso? Porque a gente tem que ter o caminho livre para os elétrons passarem. E para a gente ter o caminho livre, a gente precisa que a resistência do nosso sistema seja praticamente zero. Então a gente coloca o nosso silício lá dentro, a gente esfria ele pra caralho, e a gente faz ele ficar supercondutor e fazer as coisas que a gente quer. A gente deu um nome para essa máquina lá no laboratório. A gente apelidou ela carinhosamente de Elsa, porque fica frio. Então, é legal e a gente coloca. A gente já conseguiu medir qubit lá no laboratório. A gente conseguiu fabricar um qubit aqui no Brasil, o que é muito legal também. E isso aqui é uma junção de Josephson. Isso aqui é em escala de nanométrico. É um componente básico de um qubit. Eu não vou ficar aprofundando muito, porque vocês não querem saber sobre isso. Mas ele dá o comportamento quântico que a gente quer no qubit. Beleza, mas eu falei assim, existem dispositivos quânticos, eles são mágicos e sei lá o quê. Mas não dá para ter uma ideia do que eles são. E eu queria deixar isso um pouquinho mais palpável para vocês. Então eu vou mostrar algumas coisas de mecânica quântica mais simples, ou que dê para ter uma intuição para vocês. Inclusive, mecânica quântica é uma coisa muito estranha. E se você acha que você está entendendo, está estudando errado. Isso é o que todo mundo fala. O Feynman falou isso, então assim, não tentam entender e fazer sentido, não vai fazer sentido. Então, eu vou mostrar aqui esse primeiro vídeo. Eu acho que todo mundo já viu, ou todo mundo já ouviu falar. Nossa, ficou umas linhas estranhas aqui. Que é aquele efeito de dualidade partícula-onda, né? Você fala assim, o elétron ele tá lá, e aí quando ele passa por duas fendas, quando você olha, ele vira outra coisa. O experimento da dupla fenda. Todo mundo acho que já ouviu falar e falou assim, nossa, o elétron é um negócio meio conspiratório, né? Ele tá ali, aí você, pá! Aí ele vira outra coisa. Então, tipo assim, eu vou tentar mostrar pra esse vídeo que, na verdade, não é tão conspiratório assim. É só física. Então, basicamente... Oi. Então, a gente usa um silício de alta resistividade. Então, a gente faz com que o silício é o substrato, e a gente faz o caminho, por exemplo, do nióbio no alumínio para ser o circuito dele. Então, o alumínio e o nióbio, eles têm que ter, tipo, 100% de pureza. Atualmente, eu tava... conceitos muito superficiais. Para ele ser supercondutor, ele tem que atingir uma temperatura crítica, que a gente chama. E quando o metal ele é bem puro, ele atinge uma temperatura crítica, tipo, sei lá, 9 Kelvin ou coisa do tipo. Atualmente, eu estava medindo um filme de nióbio, que é um filme de 100 micron de nióbio, e a gente colocou em 10 Kelvin. Então, o sistema até, tipo, sei lá, mês passado estava funcionando, e agora esse mês ele apareceu algum tipo de impureza. Então, a gente vai ter que abrir a máquina, descobrir qual que é o tipo de impureza que está lá, porque ele está chegando ao supercondutor só em milikelvin. Então, é alguns problemas do que a gente faz com o experimental, sabe? Que a gente precisa manter esse nível de pureza para a gente conseguir ter esse comportamento quântico nos nossos KI. Como assim? É que é um dispositivo, né, uma máquina, e você coloca o nióbio dentro dele e você evapora o nióbio. Então você meio que pode variar o nível de nióbio que você coloca lá dentro. Tá, mas o experimento da dupla fenda não é um negócio tão absurdo quanto parece. Na verdade mas, enfim. É tipo assim, a gente tem um átomo. Será que ele vai rodar? Tá rodando. Não, ele já foi pro próximo vídeo.
Aqui, ó. Beleza. Ele vai falar assim, você tem um elétron aqui, e aí você vai ter a dupla fenda, e aí você vai bombardear elétrons. Imagina que o elétron é uma partícula. Então, imagina que são bolinhas. Você vai jogar lá as bolinhas e algumas vão passar, algumas não. E é isso. Então, se o elétron for uma partícula, isso vai acontecer. Agora, se a gente aplicar uma onda aqui, o que acontece? Aqui vai ter uma interferência, vai criar várias ondinhas, e aí lá no final elas vão se interferir. E vai formar um padrão de interferência mais ou menos assim. Então tá, todo mundo achou que o elétron era uma partícula e que ele tinha que ter um tipo de comportamento, mas não. Ele tem esse comportamento. Ele é uma onda que em algum momento colapsa. Então ele é meio estranho, porque ele é uma onda e aí quando ele tem contato com a matéria, ele colapsa em um dos dois termos. E aí tem agora a questão de tipo, beleza, ele vai colapsando, pipipipopopó. E agora se eu colocar um observador, o que altera? Altera que quando eu tenho um elétron, ele está em onda. Quando eu coloco um observador, eu estou basicamente pegando o elétron e jogando um fóton nele. E aí o que acontece? Esse elétron, ele vira partícula. Então aqui ele está onda, ele vira partícula a partir do momento que eu observo ele. E aí depois ele vira onda de novo. Então por isso que se eu jogar um elétron aqui e tiver um observador, ele vai se comportar como partícula lá no final. Basicamente porque eu tenho um cara interferindo. Então não é como se, tipo assim, fosse algo obscuro da sociedade, é só porque eu tenho um fóton que está batendo no elétron e está fazendo ele virar uma partícula. Pergunte. É que toda vez que você vai fazer uma observação, por exemplo, eu vou observar essa garrafa aqui, certo? Como que eu observo ela? A luz que bate. A luz que bate e volta. A luz é basicamente fóton. Então, para eu interagir com o meu sistema e conseguir observar ele, então, normalmente é um fóton, às vezes um bóson. Então, assim, se eu estou enxergando você agora, tem um fóton batendo em você e ele está voltando para mim. Ou, no caso, alguma interferência infravermelha. Então, nesse contexto, a gente está interferindo no elétron. Quando você observa, você interfere nele. Então, tipo, é difícil a gente observar comportamentos quânticos, porque quando você observa, você já está interferindo. Se eu estou pegando, eu vou pegar uma bolinha e jogar até ali. Beleza, eu olho a bolinha, eu não estou interferindo na minha bolinha. Porque eu não estou pegando e batendo nela. Ela está ali funcionando. Agora, o elétron ele é tão sensível, ele é tão pequeno, que só o ato de eu olhar ele, eu já interfiro no meu experimento. E aí fica. Seria eu basicamente joguei o elétron aqui. Aí eu quero observar o que está acontecendo com o elétron aqui. Então eu posso, tipo, eu vou medir, né? Vou colocar um fóton lá e vou medir o que ele me gera. Essa medição altera o sistema completamente. Então, um dos nossos problemas na hora de medir qubits e coisas do tipo é a gente tentar fazer um melhor sistema de medida para não interferir nas nossas medições. Na verdade, é uma dificuldade para a gente conseguir ter o comportamento quântico sem interferir nele. Então, tipo, é, tornar ele real. Porque, por exemplo, se eu tiver esse comportamento quântico sem observar, ele vai ter o comportamento que ele deve ter. Quando eu observo, ele tem um comportamento que eu não devo ter. E aí eu fico me perguntando, na hora que eu vou fazer essa medição, ele está tendo o comportamento que ele deveria ter, ou eu estou medindo e estou interferindo nele, e aí ele está tendo o comportamento da minha medição? Então, esse é um grande problema que a gente tem na hora de medir esses dispositivos. Isso vai ter a ver com Debian, gente, eu juro. Eu não estou falando besteira. É... E aí, eu vou mostrar Eu falei que a gente tem qubit, né? O qubit é o estado 0, o estado 1 e a superposição entre eles. Mas eu não expliquei o que é superposição. Eu só falei que é o 0 e o 1 ao mesmo tempo. Eu vou... Não sei se dá pra ver aqui. Não dá pra ver. Peraí. Vou lá? Ó, seguinte. Eu vou explicar mais ou menos o que é uma superposição de dois estados com uma imagem. O que vocês estão vendo aqui? Um pássaro? Oi? Um
pato? Todo mundo tá vendo um pato? Ó, se eu falar pra vocês aqui, ó. Beleza. Eu... Não aconteceu nada. Se eu tenho pra vocês aqui, ó. Aqui é um bico, né? Aqui é o olho. Parece um pato, certo? Mas... E se eu pensar que, tipo assim, aqui é o focinho e aqui é a orelha de um coelho? Então a gente tem um pacote incrível depois. Mas vocês conseguem ver que dá pra ver um pato ou dá pra ver um coelho. Mas vocês não conseguem ver os dois ao mesmo tempo. Quando você tenta ver, ou vira um pato ou vira um coelho. É isso que é um qubit. Eu tenho o estado 0, que é o meu pato, e o estado 1, que é o meu coelho, mas a superposição deles é uma coisa estranha, que a gente não consegue ver. E é basicamente isso que é um qubit. Então, em representação atômica, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se tá rodando. Tá rodando. Aqui é um átomo, né? Então a gente fala, beleza, ele está no estado 1, depois no estado 0 e depois está no estado 1. E aí ele pode fazer esses saltos, né? Do estado 1 para o estado 0. E aí ele pode estar nas duas posições ao mesmo tempo. Pipipi, popopó, molécula, elétron, coisas que vocês não precisam saber. Mas enfim, aí ele está falando disso, nível de energia. O que faz a gente ter um elétron diferente, né? É o nível de energia que ele está. Então aqui ele está no nível de energia baixo, aqui ele está no nível de energia alto. Então o baixo seria 0, o outro seria 1. Então aqui ele está, beleza, ele está pulando de 0 para 1. Ou seja, a gente está vendo ou o pato ou o coelho. Beleza, aqui a gente está falando, só estamos vendo o pato ou o coelho. Quando a gente observa, a gente tem esse problema. Ele se transforma no pato ou no coelho. Quando a gente não observa, o pato ou o coelho ainda está lá. Só que quando a gente observa, ele vira um dos dois, obrigatoriamente. Então, é isso que o nosso qubit faz. Então, vamos supor, a gente coloca uma energia nele e ele vai pegar a energia, que ele está em 0, e ele vai começar a aumentar o nível de energia progressivamente. Claro, a gente não está aqui no observador. A gente não está observando isso. A gente só está deixando ele progredir. Então, a gente consegue ver que em algum momento ele está no 0 e em algum momento ele está no 1. Se a gente for medir isso, né, de uma forma... A gente consegue ter o nível de energia dele progressivamente assim. Então, a gente consegue ver ele em estado 0, ele subindo, ele virando supercondutor aqui, e aí ele colapsou para um dos estados. Só que isso aqui é um mundo, tipo, ideal, né? Vamos colocar uma energia bonitinha e ele vai subir e descer bonitinho. Quando a gente está falando de mundo real, a gente tem partículas que a gente não controla que batem nesse sistema. Então, quando ele era para fazer bonitinho, ele está bonitinho crescendo, mas aí tem a partícula que bate nele. Então, no final, a gente não consegue ter aquela onda bonitinha. Ele vai começar a crescer, depois ele vai indo, ele vai ficando essa coisa meio estranha aqui. Então, isso aqui seria a gente pegar um qubit e colocar um pouco de energia nele e medir como que está o nível de energia. Porque a gente vai ter ele crescendo, ele descendo, e a gente vai ter todas as partículas batendo nele. Então, a gente não vai conseguir, tipo, definir bonitinho, ter aquele subido e descido. E com isso, quando a gente chega no estado constante, a gente consegue definir quanto que é o tempo de um qubit que ele permaneceu supercondutor. Supercondutor não. Quando conseguiu permanecer em superposição. E o que é permanecer em superposição? É permanecer no estado 0 e 1. E todo mundo fica falando, nossa, o computador quântico é muito foda, sei lá o quê. Por quê? Porque a gente tem as probabilidades de ser 0 e 1. Ou seja, vamos supor que a gente tem um sistema em computação que a gente fala, beleza, ó, você tem X coisas para escolher e você tem que fazer a combinação dessas coisas. Todo mundo sabe que isso custa computacionalmente. Então, tipo, eu tenho Ana, tem 10 variáveis. Faz a permutação de todas elas e acha a melhor combinação, por exemplo. Ou, por exemplo, um problema NP difícil, né? Eu tenho um caminho, faz o caminho, qual que é o caminho mais curto? Quando a gente trabalha com sistemas que ele tem probabilidades, eu tenho a probabilidade de ser 0, eu tenho a probabilidade de ser 1. A gente consegue pegar esse sistema no qual a gente, tem essa possibilidade de ser o maior caminho, tem essa possibilidade de ser esse caminho, e consegue reduzir a todo um sistema linear. E aí, tipo, ao invés de ser, tipo, o processamento ser em ordem de N,
ele vira, tipo, em ordem de 1, sabe? Por isso que a gente fala que o computador quântico é muito foda, porque ele pega problemas muito difíceis e transforma em problemas, tipo, muito simples. Outra coisa que a computação quântica faz é simular sistemas quânticos. Não tem como um computador clássico simular um sistema quântico. Então, atualmente, um computador quântico e coisas, simulações quânticas simulam sistemas quânticos. O que é muito legal. Porque coisas quânticas parece legal só de você saber do nome, né? Beleza, mas eu vim aqui falar de fabricação de chip, né? Eu não vim aqui falar de quântica. Eu queria falar de quântica, mas é isso. Então, aqui eu vou explicar um pouco como que a gente fabrica um chip. Aqui, eu não sei se estão. Pronto, aí todo mundo consegue ver. Aqui, a gente tem o chip e a gente coloca tipo um polímero por cima dele. E a gente faz ele girar. Então, não sei se o vídeo vai começar de novo. A gente pega o chip, bota nesse negócio que a gente chama de spinner, e aí a gente bota ele para girar. Inclusive, fui eu que automatizei esse sistema, a gente ficou muito bonitinho. Aí a gente coloca ele para girar numa velocidade X, e aí ele girando numa velocidade X, faz a gente ficar com uma espessura X de resiste. É basicamente como se eu estivesse crescendo uma parede no silício. E aí, esse aqui é o setup, né? Olha, automatizado. Nossa, o cara é chique demais. Esse aqui foi um sisteminha que eu também automatizei no laboratório. Então é legal que você coloca, eu quero girar tantos segundos, sei lá o quê. E por que isso é importante? Porque a gente vai ter uma espessura de chip dessa parede necessária para a gente fazer os próximos processos. Tá, beleza. Então o que é isso? Isso aqui é um chip, é um pedaço de silício, um wafer de silício. E a gente colocou o resist por cima, então a gente já colocou a parede. E para que a gente usa? A gente tem essa parede aqui, vamos supor, e aí a gente faz uma exposição dele, pode ser com ultravioleta, pode ser com um E-beam, né, que é com feixe de elétrons. E aí a gente, tipo assim, a gente, sei lá, sensibiliza essa região, e aí vai ficar, aí a gente depois usa acetona e tira essa região sensibilizada. Aí vai ficar tipo um espaço aberto, sabe? E o que a gente faz? A gente deposita metal. Então imagina como se fosse uma máscara mesmo, tipo, eu tenho uma parede, eu coloco, sabe stencil? Você coloca assim, e vai fazer o grafite? É tipo isso. A gente fez um stencil, só que em vez de pintar o grafite, a gente está jogando metal. Aqui a gente produz um dispositivo quântico, que é uma junção de Josephson. Coisa quântica, enfim. Mas é basicamente isso assim que a gente fabrica chip. Antigamente, o pessoal fazia isso com umas chapas assim, e UV. Então, você pegava, sensibilizava e depositava metal. Atualmente, as empresas fazem com, às vezes, epitaxia, que eles crescem só o metal em cima do silício, ou com feixe de elétrons, que é para ter uma precisão muito boa. E aí, aqui não vai dar para ver, mas aqui é um silício desenhado, digamos assim. É um silício que já foi feito, digamos, grafite, né? Mas aí eu pensei assim, pô, mostrar só foto é muito chato, né? E aí eu resolvi, com muito cuidado, com todo o cuidado do mundo, trazer uns pedacinhos de silício para vocês verem. Então, aqui eu tenho um silício meio cru, e ele não está escrito nada. Então vocês conseguem ver que na superfície ele é polido, e na parte de baixo ele é meio fosco. Ele é feito justamente assim para a gente fazer o nosso processo. E eu trouxe outro silício que ele foi desenhado. Então dá para ver tipo coisinhas muito pequenininhas e que são algumas estruturas que a gente usa. Eu vou mostrar também. Esses aí vocês não precisam ter tanto cuidado, que eles são mais de boa. Mas essa pergunta que o Rony fez, vocês recebem a chapa de silício e depois vão cortando? Esse aqui eu tomei muito cuidado para trazer, porque ele é bem, bem frágil, então se vocês puderem tomar cuidado. Eu não vou receber bronca do meu professor. Mas esse aqui os chips de silício, eles podem ser em polegadas, né? Eles podem ser pequenos assim, ou eles podem ser bem grandes. Então eu trouxe uma bolacha, um wafer de silício para vocês verem. Mas eu peço para vocês tomarem um pouquinho de cuidado, porque ele é bem frágil. Vou passar daí para
pra frente. Não pode, só toma cuidado pra não derrubar no chão, só esse daí. Que é... Ah, velho, não vou nem falar. É... Isso. É o que a gente já fez a escrita e já utilizou. O que tá liso é o que não tem nada. Esse aí é um wafer de silício que a gente recebeu, ele grandão, e aí a gente faz os processos nele. Então, a primeira coisa que a gente faz é passar o fotoresist, depois faz os outros processos nele. É que assim, para você fabricar isso, se você voltar aqui, ó, tem o silício, e aí você tem que colocar ele numa chapa de 500 graus Celsius em volta de tungstênio. Aí você bota um negócio que chama semente, para ele ficar com a mesma orientação cristalina que você quer ter. Aí você faz isso daqui, e aí ele vai formando, e depois você polhe. Então, assim, no Brasil é difícil ter uma indústria dessa. Tem alguma, mas para os wafers que a gente precisa, a gente tem que importar. Porque eles são específicos, né? De alta resistividade, dopagem muito específica e coisa e tal. Mas voltando lá, eu falei bastante de quântica, de chip, e sei lá o quê, mas a gente está num evento de software livre, né? E o que isso tudo tem a ver com software livre, né? Então tá, como eu falei para vocês, é muito difícil a gente medir eles. É muito difícil a gente conseguir ter acesso a isso. Então, só para vocês terem uma ideia, o qubit que a gente mediu, a gente teve que usar tudo isso daqui. Então, um atenuador, um multiplexador, esse aqui é para amplificador de sinal, fonte, fonte, fonte. Tipo assim, a gente tem que usar tudo. É lá do laboratório. A gente tem que usar tudo isso daqui e usar a Elsa, né? Aqui fica o nosso. A gente tem o Instagram do Lab, tem umas fotos muito legais lá depois, se vocês quiserem ver. E a gente precisa de tudo isso daí para medir um negocinho muito pequeno, minúsculo, absurdo. E aí eu pensei, putz, a gente no laboratório, como de costume, a gente usa. Olha, obrigado. Ninguém vai brigar comigo. É, como todo mundo fala, eu tenho o Windows no meu computador, eu vou instalar o Windows, sei lá o que, sei lá o que. Lá no laboratório, o pessoal estava usando o Windows para controlar tudo isso daqui. Mas aí eu pensei assim, pô, cara, mas isso aqui é hardware, né? Tipo assim, você conecta no computador, né? Pô, você precisa de... Tipo, os outros processos são de máquinas muito grandes e muito específicas. Então, você precisa usar o software dessas máquinas muito grandes, muito específicas. Mas isso aqui a gente que faz no laboratório, a gente que fabricou. Inclusive, esse é o único laboratório da América Latina que tem uma ELSA, né? Uma máquina dessa e que conseguiu medir um qubit, conseguiu fabricar um qubit. Então, assim, eu fiquei, pô, basicamente a gente pega o sistema, encaixa via Ethernet, sei lá o quê. Eu falei, beleza, o que dá para fazer no software livre? O que tem no Debian para ver isso? Né? Então, antes disso, isso aqui é uma medida que a gente fez. Eu não sei se vocês lembram daquela onda que eu mostrei para vocês, que ela não fica perfeitinha, que ela fica caindo. Isso aqui é uma medida real de um qubit que a gente fez no laboratório. Então, dá para ver a onda, tipo, subindo e descendo devagarzinho. E é muito legal isso, porque, tipo, pô, a gente conseguiu medir um negócio que precisa de um sistema muito específico para não gerar nenhum tipo de coisa que interfira no nosso sistema. E a gente conseguiu ver o que a gente esperava, sabe? Então, a gente ficou bem feliz com isso, o professor ficou muito contente. E beleza. A gente conseguiu medir isso, mas o que a gente usa para medir isso? A gente usa um protocolo de comunicação chamado VISA. Então, o que a gente tem? A gente tem todos os componentes que a gente precisa, né? Todos os equipamentos que a gente pode controlar. Aí a gente usa GPIB, USB, RS-232, protocolo Ethernet, protocolo HDMI. A gente consegue usar. E aí a gente usa esse cara aqui, que é tipo um protocolo que consegue universalizar tudo isso daqui, para conversar com Python, MATLAB e coisas do tipo. Porque o pessoal da física, eles não sabem programar direito. Mas eles sabem talvez usar um pouquinho de Python. Então, a gente consegue fazer isso, a gente não precisa que eles
tenho em comunicação com o protocolo, tipo, me diz isso daqui, USB, tá, controla comigo, sei lá o que, sei lá o que. Então a gente usa isso no laboratório para facilitar as coisas, né? E aí, eu fui pesquisar no que tem de pacote no Python. A gente tem o PyVisa-Py, que a gente consegue usar. Eu tô tentando usar ele no laboratório. A gente tá com alguns problemas de permissão nele, mas ele tá sendo legal para protocolo de USB e RS-232. A gente também tem o PyUSB, que se o PyVisa-Py não funcionar, a gente tenta usar o PyUSB para comunicar com o USB dos dispositivos. Então, se a gente tem uma comunicação, você basicamente pega o dispositivo, conecta na sua porta USB, você consegue usar o PyUSB. Claro que para quem não tem muito domínio de Python, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas não é um trabalho tão absurdo. Você fala, me diz qual que é a porta que está conectado e tenta conectar para mim. Basicamente isso. E a gente tem o PySerial. E aí esses aqui são basicamente para a gente tentar comunicar o USB. Mas tem um protocolo chamado GPIB, que é tipo assim, imagina um USB dos anos 70. Ele é muito velho. E se você for pesquisar o cabo dele, assim, cabo GPIB, ele custa, tipo, sei lá, R$ 2.000. E é tipo um cabo, sabe? Só porque ele é muito velho. E tem muitos dispositivos que usam o GPIB. E aí eu fiquei, tipo, porque como que a gente faz lá no laboratório? A gente entra no National Instruments, ele vai falar, faz seu cadastro aí e faz o download dos drivers para o Windows. E você fica tipo, porra, velho. Sabe? E aí o meu trabalho atual está sendo, beleza, e se eu universalizar todos eles em um pacote só? Então, atualmente eu estou trabalhando no GPIB, que já tem uma iniciativa no kernel, e eu estou trabalhando nele agora para colocar ele no Python. O pacote estava com alguém em 2017, mas a pessoa nem começou a fazer. E aí eu estou pedindo para começar a trabalhar nele, que eu já estou trabalhando. E jogar junto com o PyVisa-Py, alterar algumas coisinhas nele. E a gente conseguir universalizar isso para o terminal, para o Linux. Porque às vezes tem muito problema que o pessoal lá no laboratório tem. Eu falo, cara, isso seria facilmente resolvido com Linux, sabe? Algumas coisas, algumas iniciativas eu já consegui usar. Tipo, esses caras aqui, ó, já deram certo. Então, eu já consegui tirar o Windows em alguns casos. Mas eu tô querendo tirar em todos. Então, o que o software livre tem a ver com isso? Eu acho que a pergunta seria o que ele não tem a ver com isso, né? Que é basicamente comunicar direto com o instrumento e você ter acesso direto ao binário e conseguir conversar com ele, sabe? Então, eu acho que faz todo sentido você ter o software livre, né? E todo mundo fala assim, vou empacotar. Então, você pega um software, compila e fala, funcionou. Mas empacotar também é hardware. Eu coloquei o Melvin porque eu adoro ele. E é do Guia do Mochileiro das Galáxias. Um robozinho, porque eu vejo muita gente empacotando coisas de software, né? Tipo, esse dispositivo, essa aplicação, sei lá o quê. Mas drivers e coisas para hardware são importantes. E às vezes são coisas simples que pessoas que, sei lá, já têm muita experiência de empacotamento fazem assim, não, faço isso aqui tudo fechado, sabe? E às vezes ajudaria muita gente. Então, é mais sobre tipo, o que eu trabalho, como que eu estou tentando colocar o software livre nisso. E era mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma coisa, sei lá. Se alguém quiser só falar também. Pergunte. Você podia voltar. Tá ligado? Não. Não, pode voltar lá. Isso, nesse diagrama aí do Visa. O Visa, ele é a interface da comunicação dos dispositivos. Deixa eu. Deixa eu. é, eu vou mostrar pra você. Peraí. Você tá doido?
Eu fiz uma biblioteca pra gente medir alguma junção. E deixa eu ver. Ah, isso aqui é usando junção, talvez. Espera aí. Aqui, ó. A gente tem as bibliotecas padrões do Python, né? Matplotlib, NumPy, sei lá o quê. E esse PyVisa é basicamente, ao invés de eu ter que fazer isso daqui, do tipo, é, vamos supor, eu peguei um equipamento que a gente tem que usa RS-232. E aí ele fala assim, ó, você precisa mandar o seu bit, a primeira coisa que você precisa mandar é 8 bits em sequência para você mandar seu endereço. Depois você precisa mandar mais 2 bytes, que é mandando qual comunicação você quer fazer. E depois tem que mandar. Isso eu estava lendo com o Henrique, inclusive um protocolo que a gente estava tentando fazer. E assim, fazer isso na mão dá muito trabalho. Então, o PyVisa, ele é basicamente, você fala assim, ó, usa o grep e lê para mim tudo que está conectado na entrada. E aí, só que ele precisa o computador precisa de um driver, né? Então ele pega e fala assim, ó, me dá tudo que você está reconhecendo de dispositivos na entrada. Então ele é basicamente essa interface entre eu dizer para o computador, ó, usa 8 bits, sei lá o que, sei lá o que. Ele fala assim, bom, se você está usando um serial, então você vai usar esse protocolo assim. Então você vai mandar 8 bits assim, você vai mandar isso daqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então o que eu faço? Eu basicamente uso ele e falo assim, ó, me dá o que tem na entrada. E aí eu falo, beleza, ó, me dá toda a lista de que tem na entrada. E aí aqui no caso eu tô falando, ó, me conecta com o primeiro dispositivo que você vê. E aí eu tô falando assim, beleza, você conectou com o primeiro dispositivo, me verifica se ele está comunicando, ou seja, me dá a identificação do dispositivo. Então, ao invés de eu ter que mandar, tipo, todo aquele rolê de, putz, me dá 8 bits, beleza, você me devolveu, tá comunicando, ele vai falar, beleza, se você tá utilizando aqui, eu não coloquei a lista, mas ele dá a lista de tipo GPB, USB, RS-232. E aqui eu já estou falando, ó, uso zero, que é basicamente, eu já estou falando para ele, uso USB. Então, ele vai falar, beleza, então eu tenho que mandar a comunicação nesse protocolo. Ele basicamente faz essa configuração e aí eu não preciso pensar demais e eu não sei se respondeu a sua dúvida. É porque assim, eu não sou da área, então entender melhor e saber que tem as possibilidades de utilizar o software livre num projeto que eu particularmente acho física quântica, computação quântica, coisa muito foda, né? Então, é para poder entender o que que é o Visa lá, né? E saber as possibilidades, né? Igual já essas frentes de trabalho aí que você já está desenvolvendo, de poder utilizar o software livre dentro desse projeto, né? E entender melhor mesmo o que que cada parte faz, né? E tentar justamente entender também quais são os gargalos aí, principalmente que você falou de drive na questão ainda proprietária, né? Igual falou, tem um link download dos drive para o Windows e se vira aí, né? E tentar buscar essas outras possibilidades. Então, assim, basicamente é ter essa interface que vai ter vários meios de comunicação, igual você mostrou aí, né? E conseguir extrair as informações para poder desempenhar o trabalho, né? E a intenção é ir ampliando isso e utilizar mais software livre dentro dessa cadeia, né? Muito interessante, parabéns mesmo, porque é tudo muito foda. E agora o Deb é quântico também, né? Só para matar um pouco a curiosidade, deixa eu mostrar aqui. Que aí, se você entrar no PyVisa, já está até salvo de tanto que eu uso. Então, ele é isso, né? Tipo, ele, ele usa para você basicamente padronizar as comunicações. E igual o Giovanni falou, é muito legal de tipo, por que a gente usa? Porque a gente vai ter físicos usando, a gente vai ter pessoas, os pesquisadores usando. E a gente sabe que eles não sabem usar software. Então, tipo assim, gente, de verdade. Teve uma vez, eu espero que ninguém do meu laboratório veja isso, mas uma vez eles queriam ver um código do GitHub, aí eles copiaram o código em Python e mandaram pelo WhatsApp, e aí eles pegaram o código em Python do WhatsApp e colaram, só que aí desformatou tudo. Aí eu fiquei tipo, pô, gente, tá no GitHub já, galera.
E aí, isso aqui é basicamente para falar assim, galera, ó, não tem problema. Qualquer instrumento que você vai utilizar, se tiver alguma desse protocolo de comunicação, você faz isso. Não faz coisa diferente que vai funcionar. Então, e esse cara funciona muito bem, assim. E aí com quem usa Linux fala, porra, essa porra não funciona. Porque são os drivers que não funcionam, eles não conseguem reconhecer o que tem lá. Então, eu tô querendo trabalhar nessa direção. Eu ainda sou muito nova empacotando, mas eu falo, beleza, eu queria muito fazer isso porque eu acho muito legal. Então, eu acho que é mais nessa linha. Principalmente a maioria das coisas que eu vejo, no laboratório, pelo menos, é driver. Tudo driver que ele não consegue comunicar com as coisas porque só tem no Windows. Mas eu não tinha parado pra pensar por esse lado, mas é muito legal falar que agora o Debian é quântico também. Mais alguma questão? Você comentou ali que tem muitos equipamentos ali são fechados, né? De tecnologia privada ali fechada. Vocês tentaram contato com eles para explicar o tamanho das coisas que eles estão fazendo? E se pudesse abrir o software livre, como isso aí seria, assim, ia dar uma dimensão muito maior do que eles estão hoje ali. Eu dou um exemplo meu de telecomunicações, de 5G. A gente tinha muita tecnologia proprietária de Nokia, Ericsson e outros aí, e com o 5G isso aí começou a quebrar esses paradigmas. Porque a engenharia se aproximou da TI e começou a ter que falar protocolos abertos. Exemplo é sair de uma API fechada, que você tinha um código fechado, para uma API REST. Entendeu? É um divisor de águas hoje, no 5G isso. Então, acho que um contato, às vezes tentar um contato, buscar, ver se o pessoal está aberto para isso. Porque às vezes o pessoal faz para o janelão lá de por simplicidade. Ah, vou fazer porque é o que mais usa, mas às vezes, poxa, nunca alguém foi lá e falou para eles, pô, faz aqui pra gente aqui, cara, a gente também usa isso aqui é diferente, é bacana. Daqui que surge essa tecnologia que o pessoal copia. Eu acho essa ideia muito, muito foda. Só que tem um problema nesse tipo de dispositivo, porque são poucos laboratórios pelo mundo que tem. Tipo, normalmente é Estados Unidos e Europa que tem pra caralho. E aqui tem poucos dispositivos. Só que o problema maior disso é que eles vendem ao equipamento, né? Por exemplo, uma evaporadora, que você pega o metal, você joga um feixe de elétrons e o metal evapora. Eles vendem tanto a máquina quanto o software. E aí você fica, tipo, você tem que comprar a máquina, você tem que comprar o software, e se alguma coisa estragar ou ficar diferente, você tem que pagar pro cara vir do outro país pra cá pra consertar e depois voltar. Então, o que a gente fez no nosso laboratório é a ELSA e um outro equipamento que é esse de evaporação foram feitas no laboratório quando estava na pandemia. Então, não tinha como trazer o cara. Então, o que aconteceu? O professor e um aluno de doutorado montaram. Eles montaram a máquina sozinhos. Então, assim, eles sabem fazer a manutenção sozinhos. Mas a questão de software, não tem muito por onde correr, porque eles vendem. E aí, tipo, daria pra fazer uma engenharia reversa, né? Daria pra tentar. Mas eles falam assim, não, 10 mil dólares esse software aqui pra você usar no seu equipamento. Então, por exemplo, algumas coisas muito específicas, tipo, o Webin é basicamente um feixe de elétrons que ele consegue atingir uma área numa escala de 10 nanômetros. E aí você fica tipo, puta que pariu, velho, como é que eu vou fazer isso, sabe? E ele controla vários espelhos e vários campos magnéticos para o elétron sair certinho no feixe, sabe? Então é uma parada que, tipo, até você fazer engenharia reversa é uma coisa muito obscura e muito difícil, assim. Então, eu acho legal a ideia. Eu quero algum dia talvez mexer nisso para a gente não ficar dependendo de, sei lá, algum estrangeiro ou um pessoal, empresa rica do caralho. Mas eu vou começar onde eu consigo ainda. Que é tipo. Mas eu acho que seria muito legal, assim. E. A gente tem contato com, acho que, 3 laboratórios. E eu acho que eu vou. Não tinha pensado nisso, mas eu vou trocar uma ideia e ver se rola, assim, alguma coisa do tipo. Porque eu acho que seria interessante, pelo menos pra gente, né, de software livre, e até, tipo, para aprimorar o software também. Então, Às vezes até um contato com a própria Microsoft, tá?
Porque assim, a Microsoft hoje ela está abrindo o WSL para tudo quanto é lado. E, tá, física quântica, computador quântico, essas coisas aí tá em alta aí para tudo quanto é lado. Às vezes ele vê isso aí, vislumbra com bons olhos e ajuda até a desenvolver algo a mais. Né? Tem gente que tem na Microsoft. Tá na Unicamp, né? A Unicamp tem parceria com a Microsoft. Tá, então, às vezes você vai, procura, às vezes quem quer tem os licenciamentos, software, coisas, e eles normalmente também buscam parceria de desenvolvimento de tecnologia. Às vezes é uma oportunidade. Eu acho que dá pra correr atrás, dá pra saber. É, E o que tiver relacionado com a Microsoft dá pra ver. O que for só deles, a gente enche o saco e fala. Mas normalmente quando a gente manda e-mail pra eles falando não tá funcionando, eles são muito grosseiros. Eles falam, tipo, você brasileiro não sabe fazer nada, cala a boca. E aí você fica tipo, porra, cara, o seu negócio que não tá funcionando. E aí um negócio meio nada a ver. Várias empresas multinacionais, elas valorizam o open source também. Vale a pena procurar elas para no próprio site mesmo. Existe, por exemplo, da NVIDIA, existe como elas existe lá uma forma para você entrar em comunicação para ela estar principalmente financiando o projeto. É absurdo, é absurdo. Não, acho que pode ser um jeito, assim. Acho que é uma iniciativa interessante. Eu acho que quando alguém descobrir um elemento supercondutor em temperatura ambiente, aí vai demorar, tipo, 3 anos. Só que tem que descobrir esse elemento de temperatura. Isso, exatamente. Se o problema da gente ter um computador quântico é porque a gente precisa de elementos supercondutores, ou seja, a gente precisa de elementos que fiquem com resistência praticamente zero. E a gente só consegue isso com temperaturas muito baixas. Então, se a gente achar, um metal, sei lá do que fica em zero de temperatura em, sei lá, 25 graus Celsius, pronto. Seu computador vai funcionar em 25 graus Celsius. Mas, a partir disso, assim, eu acho que dá pra ter uma visão. Só funciona no laboratório. A IBM tem, e ela, tipo, tem umas. Fala assim: se você quiser usar o computador quântico para fazer alguma simulação, você pode. Você pode mandar lá e tal, e ele faz o que você precisa. Mas atualmente, ou é o qubit é feito por supercondutor, ou é feito por fotônica, onde você precisa controlar a entrada de um único fóton. E precisa ser a 4 Kelvin. Então, ainda é só laboratorial, por enquanto. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou deixar aqui no final, se alguém quiser ver, porque lá tem algumas fotos e tem algumas coisinhas legais, que é o Insta do nosso laboratório. Ah, cara, tem bastante gente fabricando. Tipo, talvez. A IBM tá fabricando, a Intel tá fabricando. Tá. Tudo. Provavelmente, cara. Agora que a China tá. Mas é isso, é @LFDQQuantum. A gente tem uns vídeos, umas fotos. A Elsa lá toda bonitona. Então. E aí a gente tem a Elsa, a gente tem a outra que é a Tardes. Meu professor, ele é fissurado em Doctor Who. Então, toda vez que eu vou instalar, a gente pegou uns Macs antigos que os outros laboratórios não quiseram mais, porque a Apple não deu mais suporte. E aí eu fui lá e instalei os Debians. E, e aí ele falou assim, não, mas tem que ser com o nome de vilão do Doctor Who. Então tem lá o Davros, tem a Cassandra, tem o Dalek. A gente tem 2 servidores lá que a gente usa para fazer simulação. Um deles é o Cyberman e o outro é o Dalek, que são os 2 vilões do Doctor Who. Então todo mundo é nerdola, assim, as coisas bem divertidas. Mas era isso, gente. Muito obrigada. E é isso.